É uma história vivida ao longo de 19 anos, mas que continua, por certo, a contar-se e a escrever-se, talvez, nos dias de hoje. Isso mesmo temos estado a ver aqui no programa Eclésia com Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estarmos mais connosco. De facto, é uma história que se continua a escrever. Continua porque esta escrita não se apaga. Esta escrita não se apaga. Muito boa tarde a todos também. E recordamos que o fundador do cristianismo, a certa altura, diz: passarão os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. E isto pode ser uma frase bonita, mas a beleza que tem é exatamente da sua prática. Isto é, nós reparamos de século após século que as palavras do Evangelho encarnam em vidas concretas que nas mais diferentes situações, épocas, culturas, etc., têm o mesmo som, têm o mesmo significado e por isso continuam a oferecer-se com possibilidade de vida, não é? E aquilo que nós vimos acerca de Clara Luz Badano, como vimos antes de Marcel Callot, como vimos ainda antes de Pedro Jorge Frassati, é exatamente, e em termos juvenis, porque se tratam de jovens, a veracidade, o realismo das promessas evangélicas, que mais que promessas são vidas. São vidas prometidas a todos aqueles que as queiram receber. E eu, para este programa final, dos 8 que dedicámos a Clara Badano, para não dizermos que ela nos dedicou, que ela nos proporcionou pelo seu exemplo, não é? E a todos os nossos telespectadores que os seguiram, eu vou pedir ao Paulo para ler alguns trechos, quase da parte final, deste livro que tanto nos motivou, de Franz Koriasko, dedicado a esta jovem beata. As suas últimas palavras são para Teresa. Adeus, mamã, ser feliz, porque eu também o sou. Como se repetisse com Santa Teresinha de Lisieux: eu não morro, entro na vida. Depois, a sua respiração enfraquece e entra daí a pouco numa espécie de coma. O médico aconselha a não a chamarem. Clara Luz morre às 4h10 de 7 de outubro de 1990, dia da festa da Senhora do Rosário. Teresa e Rogério abraçam-se chorando. Deus a deu, Deus a levou. Bendito seja o Senhor. Clara completaria 19 anos daí a alguns dias. Poderíamos dizer que, para te fazeres santo, ao menos no sentido oficial do termo, é preciso que também os outros te façam santo. No caso de Clara Luz, foram mesmo muitos a cooperar nesse sentido. Suficientes para convencerem o seu bispo, Monsenhor Maritano, a abrir, em setembro de 1998, a causa de beatificação de Clara Luz Badano. Motivações logo tornadas públicas numa celebração que me parece resumir também a relação de Chiaretta com os seus coetâneos. O testemunho de Clara Luz é significativo, sobretudo para os jovens. Também hoje precisamos de santidade. Precisamos de ajudar a encontrar uma orientação, uma finalidade na vida. De ajudar os jovens a superarem a sua insegurança, a sua solidão, as suas perplexidades diante do insucesso, a dor e a morte. Os discursos teóricos não os conquistam. É preciso o testemunho. Deus, em primeiro lugar, Jesus, com quem Clara tinha uma relação espontânea, fraterna, Maria como exemplo, a centralidade do amor, a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Tudo isto confirmado na experiência do sofrimento e da morte, não temida, mas esperada, tornou o seu caso verdadeiramente singular. Verdadeiramente singular e da singularidade cristã, ou seja, não se confunde, pelo contrário, sempre se apresenta. Há aí uma frase muito interessante, de que maneira? Quando Clara Luz está nos seus últimos momentos e se volta para a sua mãe, referente à sua mãe e ao seu pai, no sentido: sejam felizes porque eu sou feliz. Sejam felizes porque eu sou feliz. Há uma passagem da Escritura que diz: não digas de ninguém que é feliz antes do fim. E porque é que a vida se demonstra, se concretiza e se assinala. E se assinala com felicidade de uma vida entregue e, portanto, não temida. Quer dizer, tudo quanto é entregue e verdadeiramente entregue não é receado, está oferecido, não é?
como Jesus também diz, a minha vida ninguém me tira, sou eu que a dou. E verificar isto como felicidade e como preenchimento, como conclusão, como realização de uma existência, numa jovem à beira dos 19 anos, é muito salutar para todos nós, é muito libertador para todos nós, porque isto pode ser oferecido em qualquer idade, mas muito em particular numa juventude como era a de Clara Badano, verdadeiramente Clara Luz Badano. E há aí uma outra observação do autor, do Francisco Coriasco, que eu gostava de retomar, é que ele diz, para te fazer santo, ao menos oficialmente, não basta que tu queiras, é preciso que os outros também queiram. Porque a santidade na Igreja, as beatificações, as canonizações, não aparece por autopromoção, não é por alguém ter feito muitos esforços para que a sua vida depois, de alguma maneira, se concluísse numa estátua de altar, que esse alguém lá chegava. Não é realmente assim. E é sempre necessário que o seu testemunho, que o seu exemplo, às vezes da maneira mais desapercebida, mais humilde, mais discreta possível, seja verificado por outros que nele, ou nela, no caso, reconhecem que a santidade de Deus, como se manifestou em Cristo, continua no mundo. E daí este sensus fidei, este sentido da fé do conjunto do povo, que de alguma maneira se certifica nesta e naquela vida e que depois a realça, no fundo, para mostrar, para comprovar que o que começou há 2000 anos continua a acontecer e que o Evangelho, a boa notícia acerca da vida e da morte transformada em vida, continua disponível. É muito importante que isto seja assim apontado e que isto seja indicado à consideração, ao pensamento e até à devoção das novas gerações e de todos aqueles que seguem. Isto, repito, é extremamente importante e só isso explica como tudo andou muito depressa. Claro, eu sou completamente contemporâneo, aliás o Paulo também é, e muitos destes acontecimentos, mas não demos por isso. Eu soube da Clara Luz Badano quando foi da beatificação, há pouco tempo, portanto, não sabia, mas sabia de outras coisas, que enchiam os telejornais, que enchiam as revistas da época, os noticiários, mas que não eram a Clara Luz Badano. E o que é que acontecia lá no norte de Itália, isso não sabia, e julgo que a grandíssima maioria de nós não sabíamos, mas sabia Deus. E essa é que é verdadeiramente a determinação das coisas, ou seja, aquilo em que Deus assesta também a sua luz e depois irradia a luz divina do mundo. Aquilo em que Deus, como que se pontualiza e certifica na existência terrena de cada geração e depois é oferecido como manifestação do que está em Cristo. Isso é que é fundamental. Daí que o contacto com a santidade, o conhecimento destas vidas, são cada vez mais capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. O São Lucas, não é? Quando escreve a vida de Jesus, digamos, o seu Evangelho, que é também uma magnífica catequese acerca do mesmo Jesus e do significado da sua existência, depois complementa com os chamados Atos dos Apóstolos, não é? Ou seja, como é que tudo o que tinha sido vivido por Jesus Cristo depois é vivido nas primeiras comunidades cristãs. Cada beatificação, cada canonização, podemos dizê-lo, é mais um capítulo. E dá uma frescura, uma atualidade perene e sugestiva à vida de Cristo na vida dos cristãos, à cintilação da luz de Cristo na luz dos cristãos, que no caso até acabou por ser um sobrenome, Clara Luz Badano, que é extremamente convincente. E vamos lá ver, jovens ou menos jovens, juventude, todas as idades, mas particularmente adolescentes e jovens que estão como que a definir-se, não é? Face ao mundo e face à vida. Terem diante dos olhos estas histórias reais, não imaginadas, que têm nomes, têm lugares, têm certificações, têm testemunhas. No caso da Clara Badano, os seus próprios pais ainda estão vivos. É muito convincente, porque realmente contra factos não há argumentos. Não é? Nós argumentamos a partir dos factos. E quando um facto é tão belo e tão preenchido como é a vida de Clara Luz Badano, é a maior oferta que se pode fazer, como a dos outros que nós também lembramos, os outros beatos jovens, para os jovens de hoje. E de facto não são discursos teóricos como aqui é recordado? Não. São na linha do Evangelho um verbo encarnado, não é? O Evangelho de João diz que Jesus é o verbo, portanto é o discurso, se quisermos, mas encarnado, quer dizer, vivido e convivido, e assim recolhido.
Pois bem, continua a verificar-se naqueles que, dizemos nós e sabemos nós, participam do seu espírito, que foi a sua última oferta. O sofrimento e a morte, como aconteceu também com Clara Luz, confirma essas atitudes que ela tinha? Da maneira como ela os viveu, ao sofrimento e à morte, não é? Porque fez dessas circunstâncias tão drásticas, tão limitativas e para alguns tão finais, outros tantos pretextos, ou melhor dizendo, ocasiões, para mais se entregar e se recuperar nessa entrega. Uhum. Porque se ela tivesse ficado acabrunhada e derrotada por essas circunstâncias, nada teria sobrado para nós, com certeza que para a misericórdia de Deus muito. Tivemos a oportunidade de ver ao longo destas semanas que foi um testemunho de vida que aconteceu na ocasião do sofrimento, da dor, mas também antes de saber que tinha esse tumor. Como sempre acontece, porque a maneira evangélica do termo é a partir do momento final que tudo mais se percebe no encadeamento. Não é? Uhum. Portanto, como nós já lembrámos, programas atrás, as primeiras gerações cristãs recolheram antes de mais os momentos finais da vida de Cristo. Mas depois perceberam que eles finalizavam algo que tinha começado antes. E daí aparecem os evangelhos de infância, já todos cheios de indícios do que seria depois a sua realização plena na cruz. Não é? Uhum. Portanto, toda a vida se descobre, se reconhece e desvenda no seu significado, mesmo aquilo que ao desenrolar não se percebe muito bem, no momento definitivo, se ele é um momento pleno, ou seja, de doação inteira. Como foi com a Luz Badanho que apresentámos. Samuel, muito obrigado por ter estado connosco. Tive todo o gosto. Voltámos de hoje 8 dias para outra história que muito diz ao presente que vivemos.